desse resultado das eleições de 2024, finalizando esse plantão de apuração aqui desde as 4 horas da tarde, trazendo o que é notícia para você, os principais resultados nas principais capitais. Agora a gente está na linha com o senador Rogério Marinho. Senador, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos aí da Jovem Pan. Senador Rogério Marinho, muito bem-vindo aqui a essa cobertura da Jovem Pan News Natal. Eu já pedi a sua avaliação. Vamos começar pedindo para o senhor analisar esses números que fizeram na noite de hoje Paulinho Freire eleito prefeito da capital. Um processo que vem sendo articulado há algum tempo e que teve à frente, o senhor foi uma das pessoas que construíram aí a candidatura de Paulinho Freire. Como é que o senhor avalia o resultado dessa eleição e qual o impacto que ela tem para 2026? Bom, primeiro parabenizar Paulinho Freire, né? Eu acho que ele tem agora uma responsabilidade muito grande, né, de fazer uma administração que esteja à altura da expectativa da população natalense, né? Nós precisamos fazer com que a cidade do Natal consiga sombrear, né, com as demais capitais nordestinas da questão do turismo, né, da geração da renda, né, da melhoria dos índices educacionais. Então é um desafio que eu não tenho dúvida que o Paulinho está preparado. Ele estudou muito a cidade do Natal, avaliou o que acontecia nas cidades vizinhas, então a minha expectativa é a melhor possível, exemplo da população, que ele deu uma vitória maiúscula, né? Uma vitória de em torno de 40 mil votos, aí se não estou enganado. 43 mil votos. Importante, né? Senador, o PL também teve... O PL também teve um desempenho nessa eleição, disputando em várias capitais. Queria que o senhor, como secretário-geral do partido, nacional do partido, fizesse também uma avaliação sobre o que foi o PL nessa eleição, nesse segundo turno nas capitais, principalmente. Júlio, nós saímos de 11º partido do Brasil em número de votos absolutos e passamos a ser o primeiro partido no Brasil. Nós saímos de pouco mais de 4 milhões de eleitores para mais de quase 16 milhões de eleitores. Então isso é um resultado da entrada do presidente Bolsonaro no PL. Nós não tínhamos nenhuma capital. Elegemos 2 no primeiro turno, 2 no segundo turno. Entre as 102, 103 maiores cidades brasileiras que têm segundo turno, né, que são mais de 200 mil eleitores, nós elegemos 10 prefeituras no primeiro turno, e agora mais 6, são 16. Aliás, as 6 vice-prefeituras são 22, com mais 8 vice-prefeituras do primeiro turno, são 30. Então, entre as 100 cidades brasileiras, 30 têm a administração do PL, eu como prefeito ou como vice-prefeito, 1/3 do país. Né? 1/3 das maiores cidades brasileiras, que representam 30% do eleitorado. Nós disputamos agora em 22 cidades, ganhamos em 6, mas o importante é que nós estávamos na disputa. O PL, que foi escolhido por uma parte, por uma quantidade significativa de eleitores para disputar, né, o segundo turno das eleições. O nosso principal antagonista, que é o PT, e é importante que a gente faça esse contraponto, que representa a esquerda brasileira, que está completamente desconectada com o sentimento do eleitor médio, fez uma capital, nós fizemos 4. No primeiro turno, o PT fez 2 cidades nesse grupo de 100. Nós fizemos 10. Agora, no segundo turno, nós fizemos 6, o PT fez 3. Então, esse é o nosso principal adversário. Então, o problema hoje da direita brasileira, e do PL em particular, é a pluralidade de opções. Nós somos um espectro ideológico e político da sociedade, que representa a direita conservadora, que tem diversos quadros prontos, né, testados pela sociedade, que podem ser candidatos a presidente da República em 2026. A esquerda não tem ninguém. Até o Boulos, que havia sido distinguido, né, pela cúpula do PT, né, para ser esse eventual substituto, teve a mesma performance de 2020, não cresceu 1 milímetro, teve 40% dos votos de 2020, teve 40% dos votos de 2024. Não conseguiu agregar, a sua derrota lá, ela foi maiúscula, né? E hoje o PL tem uma responsabilidade, já é o maior partido da Câmara, até o final do ano será o maior partido do Senado da República, e nos prepararmos para termos uma nitidez ideológica programática
ainda maior para fazermos um maior número ainda de deputados federais na próxima eleição, de senadores, e voltarmos a ter a presidência da República. Esse é o nosso projeto. Senador, o senhor falou sobre a nitidez da postura e antes da eleição o senhor falou sobre a necessidade de que o PL expusesse sua pauta de costumes e fizesse com que essa pauta ficasse sedimentada na cabeça do eleitor. Queria saber se esse objetivo foi atingido pelo PL nacionalmente falando. Não, está começando a se trabalhar isso, porque o PL, de fato, apenas há 2 anos e meio, 3 anos, é que tem nos seus fileiros a presença do presidente Bolsonaro. Então, nesse período que antecede a eleição, nós vamos trabalhar mais fortemente agora. É inegável que esse é o caminho, e é inegável também que esse partido, o PL, o nosso partido, é o que está mais conectado com a média do sentimento da sociedade brasileira. Basta ver o número de votos e o salto geométrico, né, que foi dado pelo PL entre 2020 e 2024. Agora nos cabe esse processo de organização e de transmissão, né, dos valores que o PL tem para o conjunto da sociedade brasileira que se sente representado por nós. Agora veja, Júlio, não é apenas a pauta de costumes, que eu chamaria de valores, né? São valores como respeito à vida, né, respeito à pluralidade de ideias, né, respeito ao livre-arbítrio, né, respeito ao direito que as pessoas têm de não aceitar a relativização dos crimes, né, o direito de propriedade, né, mas também são conceitos que dizem respeito à gestão, né, administrativa do país, do Estado, da cidade. Nós somos completamente contrários ao aparelhamento do Estado, que a esquerda faz de uma maneira tão corriqueira, né? Utilizar o aparelho estatal para colocar paniguados cúmplices de partidos políticos que terminam mal acessando os recursos públicos. Nós já vimos esse filme anteriormente. Então, nós defendemos um Estado enxuto, eficiente, que sirva a sociedade e não se sirva dele. Nós defendemos responsabilidade na gestão fiscal, no trato da coisa pública. Nós defendemos que a atividade privada precisa ser respeitada e não adianta o governo querer fazer o que a atividade privada faz tão bem. Nós defendemos que não pode haver mais aumento de impostos, que a carga tributária já é excessiva, ao contrário do que prega o PT, o presidente Lula e o Fernando Haddad, que estão querendo equilibrar as contas públicas através do aumento de receitas em cima do cidadão brasileiro. Então, é um conjunto de valores, de ideias e da maneira como nós administramos as cidades, o Estado e o país. É isso que a gente precisa, transmitir à sociedade, e me parece que estamos tendo êxito. Senador Rogério Marinho, após essa análise que o senhor faz para os nossos ouvintes e espectadores, eu queria só retomar um pouco o tema da vitória do candidato Paulinho Freire na noite de hoje em Natal, porque ela vem assinada aí por várias lideranças. O senhor assina essa vitória, o prefeito Álvaro Dias também, o próprio senador José Agripino, ex-senador que preside o União Brasil também, e por falar nele agora há pouco, em declaração aqui para a gente, na cobertura da Jovem Pan News Natal, o senador José Agripino disse que vai defender aí o critério da pesquisa, da escolha do candidato para 2026, baseado na pesquisa de opinião. Há pouco o senhor falava em pluralidade de opções dentro da direita. Como vai ser conduzido esse processo e o que é que o senhor achou da declaração do ex-senador José Agripino sobre esse critério de escolha para saber quem vai representar a direita em 2026? A direita não, ele citou o centro em 2026. Bom, quem vai representar o centro em 2026, acho que o senador José Agripino está legitimado para propor. Nós defendemos um outro espectro ideológico da sociedade, que é a direita. Então, nós vamos conversar com todos aqueles que comungam do mesmo pensamento. Nós não somos o centro, nós somos a direita, né? E dentro de uma natural convergência, vamos buscar aqueles que pensam como nós, inclusive, se for o caso, as forças do centro. União Brasil anuncia publicamente que é centro-direita, não centro, né? É o que eu tenho ouvido dos seus líderes nacionais. Possível? O senhor acha que é possível todas essas lideranças que elegeram Paulo, que ajudaram a eleger Paulinho na noite de hoje, caminhar juntas em 26?
Acho, mas acho que é uma discussão ainda prematura. Paulinho acaba de ganhar a eleição, eu acho que ele precisa organizar o próximo governo, ele precisa fazer uma boa administração, ele precisa se cercar de pessoas técnicas e competentes que possam responder os anseios, as aspirações da sociedade natalense, que inclusive, vocês devem ter esse dado, aumentou o número de eleitores entre o primeiro e o segundo turno, que mostra essa adesão, esse interesse que a sociedade da capital do Rio Grande do Norte teve com o pleito aqui em Natal. Virgínia, fui tomar um café numa dessas padarias de Natal e vi pessoas idosas dizendo que queriam votar porque sentiam a necessidade, né, de darem a sua contribuição para que o seu candidato, no caso Paulinho Freire, fosse o prefeito, né, temendo que o PT fizesse de Natal o que Fátima Bezerra está fazendo com o governo do Estado. Então eu vi esse depoimento de pelo menos umas 8 pessoas diferentes, pessoas que não votaram no primeiro turno. E me parece que foi uma boa amostragem, acho que mais de 14 mil ou 15 mil natalenses que não votaram no primeiro turno, votaram no segundo turno. Então o Paulinho tem uma responsabilidade enorme pela frente e ele vai contar com todos nós. A questão da eleição para o governo do Estado, se começar a ser delineada, e do final do segundo semestre do próximo ano, até lá, eu acho que cada partido tem que se debruçar em pedir para que os seus prefeitos eleitos, os seus vereadores eleitos, façam um bom trabalho pela sociedade, porque a eleição é isso, política é isso. É diálogo, é verdade, mas também e principalmente reconhecimento de um trabalho feito. Então a sociedade vai, em 2026, entender quem é aquele grupo político que pode apresentar um representante para tirar o Estado do Rio Grande do Norte dessa catástrofe moral, econômica, ética em que ele está imerso, né? Um Estado que está em último lugar, né, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, e 6 anos governando o Estado, um Estado que tem as estradas numa situação absolutamente catastrófica, né? Um Estado que tem os hospitais regionais abandonados. Então, isso é muito sério, né? É uma responsabilidade muito grande de quem tem cargo público, quem exerce mandato, né, em função da confiança que o povo lhe outorgou, para todos nos unirmos, darmos as mãos e buscarmos aí uma alternativa, uma solução que tire o Estado da situação em que ele se encontra. Agora, eu acho que esse momento é arregaçar as mangas e trabalhar. Essa discussão ela tem que acontecer no final do segundo semestre do próximo ano. Muito bem, senador Rogério Marinho, muito obrigada pela participação, conceder esse espaço aqui, um pouquinho do seu tempo diante dessa vitória de Paulinho Freire. Parabéns. Falar em Vitória, o senhor não vai para Vitória? Não está na carreata? Já estive com o Paulinho hoje pela manhã, com ele, com o Nino, eu abracei antes de votar, levei-o até a porta da sua sessão eleitoral. Né? Em seguida, assim que foi concluído o resultado, liguei para ele, liguei para a Nina, só que eu também sou, eu acho que ele tem que comemorar sim com a população, eu também sou o secretário-geral do PL, estou aqui conversando com companheiros de todo o Brasil, acabei de dar algumas entrevistas aqui nacionalmente e devo continuar aqui nessa faina, pelo menos até umas 10h30. O senhor falou com o ex-presidente Bolsonaro, senador? Sim, falei com ele, sim. E aí, quais são as impressões do ex-presidente? Ele está muito satisfeito, porque o PL, como eu disse no início, e são números, apesar de todo o esforço que a imprensa nacional faz, né, para tentar diminuir a sua participação, o Bolsonaro é um grande personagem dessa eleição. Né? Ele é uma pessoa que andou o Brasil inteiro, mesmo com o impedimento de uma possível candidatura, né, que está posta de elegibilidade. E onde ele foi aclamado, acariciado, acolhido da maneira entusiasmada pela população em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O partido sai de 11º do Brasil para 1º lugar do Brasil. Né? O partido, a sua posição foi decisiva em vários lugares do Brasil. Nós entendemos que a eleição municipal necessariamente não é a eleição nacional. Aqui mesmo em Natal, ele esteve no primeiro dia da campanha de Paulinho Freire, abraçando Paulinho Freire, no dia 16 de agosto, estava ao lado dele. Né? Então ele está muito feliz com esse resultado. Agora é a hora de organizarmos o partido, fazermos uma avaliação mais fina a respeito do que ocorreu, né? E nos prepararmos para as eleições de 2026.
Muito bem, senador, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, parabéns pelo desempenho do PL a nível do Rio Grande do Norte e também nacionalmente. Muito obrigada por disponibilizar um tempinho de falar conosco aqui no nosso plantão de apuração na Jovem Pan News Natal. Obrigado, é um prazer.